sou diretor de produtos da Select Aires. Estou aqui para dar boas-vindas a todos vocês que irão participar da Select Aires Sales Week. É com muita satisfação que a gente preparou uma semana cheia de atividades, cheia de palestras técnicas e com muitas promoções para que vocês possam aproveitar do conforto da casa de vocês, todas as condições que a Select Aires pode aproveitar e prover a melhor genética para todos vocês. No primeiro dia, então, para iniciar o nosso ciclo de palestras, começamos com uma palestra que tem chamado muita atenção em todos os produtores. Vamos falar sobre as proteínas do leite, o que ela traz de vantagens ao produtor, à indústria e ao consumidor. Para isso, a gente tem o gerente nacional de vendas da Neogen, o meu amigo Diego Guerra, que vai fazer toda essa explanação e tirar todas as dúvidas para vocês. Aproveitem, vai ser uma excelente palestra, tenho certeza que vocês vão aproveitar muito e no final a gente conversa e tira as dúvidas que aparecerem. Novamente, sejam bem-vindos, aproveitem essa semana e, Diego, tudo contigo. Boa noite equipe Select Aires, boa noite equipe Agro10 e principalmente a todos vocês produtores, pessoas do meio da pecuária leiteira que estão prestigiando esse evento tão bem organizado e muito bem criado pela Select Aires. Do meu lado, da Neogen, é sempre prazer atender aos chamados da empresa, que está sempre de olho no que tem de avanço tecnológico e levar isso num modo de discussão para os clientes e todo mundo da cadeia produtiva, né? Não é só produtor, mas hoje nós estamos falando para membros de laticínio também. Então, muito obrigado, espero que vocês desfrutem muito bem desse momento. A gente que agradece, em nome da Select Aires, eu já inicio te dizendo muito obrigado, tu sempre está disponível quando a gente precisa um pouquinho do teu tempo e do teu conhecimento. Te deixo, então, agora, junto com todos os nossos clientes e com todo mundo que está assistindo aí. Boa sorte. Legal, isso aí. Eu dei uma interrompida no caminho, estou em Uberaba e depois eu sigo para o Centro-Oeste, mas muito bom. Então, podemos começar, que nem muito bem o Felipe falou, eu sou um dos gerentes nacionais da Neogen, eu tenho um colega que é responsável pelo corte e a gente compõe essa equipe comercial e técnica da empresa aqui no Brasil. Pode passar, João. João? Isso aí. Então, bem dito pelo Felipe, hoje a apresentação é focada nas proteínas do leite e do soro também, porque tem a beta-lactoglobulina, mas levar para vocês o que nós estamos ouvindo do campo, passando, e todo esse contexto. Então, próximo slide. Então, uma breve apresentação da Neogen, as proteínas do olhar, a introdução a elas, as proteínas no olhar do produtor, na ótica do produtor, o que ela pode causar de benefício, as proteínas do ponto de vista do laticínio, e depois como é que podemos selecionar os touros, né? Isso é muito importante, não é apenas vamos pegar touros A2, BB, isso eu vou comentar no final, tá bom? Então vamos lá. A Neogen, pode passar? A Neogen é uma empresa multinacional, sediada nos Estados Unidos. Ela é composta por 3 unidades de negócio: segurança alimentar, segurança animal, passando, e a nossa área específica de genômica, né? A maior empresa genômica do mundo, processa não só animais, mas outras amostras, plantas, suínos e aves. Então, esse é o nosso contexto de negócio. Pode passar? A Neogen ela tem uma presença global, em forma física de laboratórios espalhados pelo mundo. No Brasil, o nosso laboratório é em Pindamonhangaba, isso tem uma razão, né, para conferir agilidade, proximidade do nosso cliente, uma vez que genômica é um produto que tem que ter essa proximidade, então é uma estratégia, então são todos os laboratórios globais da Neogen. Vou passar. Então, a introdução a essas proteínas, né, que todo mundo hoje quer aproveitar e quer ouvir um pouco. Eu vou falar brevemente da capa-caseína, beta-lactoglobulina e, por último, a beta-caseína. Isso tem um propósito ter deixado ela por último.
A gente só ouve falar do A2A2, mas essas duas de cima, elas ocupam um papel não de coadjuvante, mas também são protagonistas desse cenário proteico, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim. Então, é de suma importância colocá-las nesse contexto. E vocês vão ver o porquê. Pode passar. Então, de forma geral, as ações, né, da beta-caseína, tudo que eu vou mostrar aqui, pessoal, é referenciado através de artigos científicos, né? É sempre importante frisar isso, não é nada tirado de outras fontes, de outra fonte, a não ser fontes seguras, de publicações antigas. Isso é engraçado, porque muita coisa já está publicada até antes de eu ter nascido, e muita coisa não foi aplicada até hoje. Então, isso é um ensinamento para nós, devemos colocar em prática o quanto antes. Então, tudo que eu vou referenciar, tudo que eu vou apresentar de dado tem referência bibliográfica de qualidade. Então, a beta-caseína, mais usualmente conhecida na sua forma A2A2, o linguajar comercial, né, A2A2, então, a função desse leite sem a proteína A1, que é indesejado, que não é o que a gente quer, ele é um leite e seus produtos derivados melhora a digestão quando essa pessoa tem a alergia a essa proteína. Pode passar? Então, a outra, a capa-caseína, e olha, para a gente ver, isso não é proposital, é achados de literatura, olha a quantidade de informações e ações interessantes e importantes que a capa-caseína causa, né? Aumento de proteínas totais no leite, aumento de gordura, aumento da produção de leite, vocês vão ver um slide especialmente disso, melhora o rendimento de queijo para laticínio, requeijão, então tem inúmeros artigos específicos para cada produto lácteo, pelo menos os mais consumidos pela população. Pode passar o próximo. E essa é a menos conhecida e não é a menos importante, ela tem um papel fundamental também no aumento de gordura. Quando eu falo aumento de gordura, aumento de proteína, é aumento total mesmo, pessoal. Então, isso é muito considerável, vocês vão ver como. E também tem envolvimento, desculpa, pode voltar, aí. Ela também tem um envolvimento no rendimento, João, pode voltar o slide anterior, aí. Melhora também o rendimento de queijo, essa é uma informação retirada de um artigo que estudou a produção de coalhada. Então, olha a infinidade de funções que essas proteínas, tanto do leite quanto do soro, têm, e que passava desapercebido. Então, a minha função como técnico, sobretudo como técnico, é levar uma informação pura, uma informação valiosa, e fazer com que vocês, tanto produtores de leite, quanto pessoal da indústria, olhar isso com uma forma bem cautelosa e criteriosa e saber como vocês podem usar. Eu sempre trabalhei na cadeia produtiva de forma unificada. Eu não vejo o produtor de um lado, a indústria do outro. Eu tento sempre trazer as duas pontas, aproximar cada vez mais essas duas pontas. Esse foi o meu trabalho desde quando eu entrei nesse mercado, vamos dizer, da genética propriamente dita, né? Genética e genômica. Pode passar. Então, agora eu vou entrar um pouco, a gente está com 10 minutos de live, desculpa se eu estou sendo um pouco ligeiro, mas eu não quero exceder o tempo, e vocês ficam à vontade de mandar as mensagens, que depois eu e o Felipe, a gente vai entrar no modo de discussão, isso também é muito valioso. Então, agora eu vou abordar as proteínas do ponto de vista da ótica do produtor. Então, por exemplo, a capa-caseína, vacas com genótipos específicos. Rapidamente, genótipo específico, alelo específico. O A é um alelo, o B é outro. O animal, ele recebe um da mãe e outro do pai. Então, isso ninguém sabe quando vai passar. Um vai passar o A ou vai passar o B. Quando ambos são bebê e bebê, teoricamente, a terneira, a bezerra, vai ser bebê. Mas, nesse caso, a ideia é estudar o alelo individual. O que o alelo A e o que o alelo B causa. Então, fêmeas bovinas, vacas dos genótipos AB e BB, apresentaram um maior teor de gordura e proteína no leite que as fêmeas de genótipo AA. Então, quando ela recebeu um A da mãe e um A do pai, isso não causou efeito na população de estudo. Mas quando teve um B ou os dois Bs, teve um efeito considerável, estatisticamente diferente dos animais AA. Pode passar?
Pode clicar. Aí. A beta-lactoglobulina teve também nesse estudo um aumento de gordura e também relacionado ao alelo B. Então, quando fazemos a seleção, fazemos a descoberta por genotipagem das fêmeas, isso, como é que eu sei que uma fêmea é A, AB ou BB? Apenas por genotipagem. Então, eu tenho que coletar um pelo ou uma amostra biológica desse animal, e aí eu consigo identificar os genótipos. Então, hoje nós temos feito isso para diversas fazendas, por uma procura da fazenda e também pela procura de laticínios interessados, já cientes desse poder do alelo B. Pode passar. Então, opa, o slide ficou um pouquinho para baixo ali. Acho que desconfigurou, mas eu falo. Fêmeas com genótipo. Esse já é um estudo relacionado, pessoal, ao aumento... Aí, perfeito. Obrigado, João. Esse foi um estudo que relacionou os genótipos, o alelo B na produção, no aumento do volume de produção. E olha que interessante, fêmeas AA mantiveram na produção esperada, não são produções extremadas, notem que isso é um volume normal, encontrado em muitas propriedades no Brasil. Então, as fêmeas AA não tiveram só produção. As fêmeas BB elas tiveram um aumento e as duplo B tiveram um aumento considerável, 221 quilos em lactação de 305, isso é considerável. E vocês vão ver em números, em valores monetários, como isso pode ser muito interessante. Então, nota, eu acho, não é muito estranho vocês olharem e falarem assim, poxa, eu nunca ouvi falar dessas duas proteínas. Minha situação é apenas, eu só ouvi falar do A2A2. Eu atendi uma cliente semana passada, bati um papo com ela em casa, e ela não conhecia, e isso é muito comum. Então, é muito necessário olhar esse outro cenário. Então, quando a gente precisa, quando a gente é colocado em desafios, produtivos, como é que eu cresço, como é que eu aumento meu faturamento, minha margem líquida, tudo hoje é muito apertado. Uma informação dessa é extremamente valiosa e necessária, e tem que ser aplicada. Então, são essas questões que eu gosto de frisar. Pode passar, João. Então, eu fiz um estudo para vocês entenderem como é que isso pode ser traduzido em dinheiro. Então, as premissas. Eu me coloco na posição de um produtor, sentei com um vendedor, consultor da Select Sites, e lá ele me apresentou 3 pacotes de todos. E nessa situação, esse membro da equipe Select Sites, treinado para poder oferecer isso, mostrou 3 pacotes. Eu vou comprar sêmen para um grupo de 100 fêmeas. Então, pacote 1, touros AA, pode passar. Pacote 2, touros com 1 alelo B, pode passar. E pacote 3, touros com 2 alelos B. Então, essa é uma premissa criada, pode passar, para a gente entrar nessa discussão. Então, assim, do ponto de vista de criar esses valores, 8.540, eu não usei o aumento dos artigos. Eu uso um aumento a 50% só do que pode promover um alelo. Então, eu não superestimo os números. Eu sempre trabalho num patamar subestimado, para não causar um impacto. O impacto já é grande, imagina se a gente fosse levar o pé da letra. Mas notem que o pacote 1, com touros AA, volume de leite, esse é um volume normal, vamos pensar assim, né? 8.540 litros, lactação de 305 dias, porcentagem de gordura, tabela de qualidade. Vamos pensar que essa porcentagem de gordura esteja nessas tabelas de qualidade de laticínios, dentro daquele patamar que não tem nenhum incremento em centavos, certo? Todo mundo que recebe por pagamento de gordura e proteína é acostumado a interpretar isso. Então, 3,25 não tem nenhum incremento. Proteína, 3,10, tabela de qualidade, R$0, não tem nenhum incremento. E o combinado final é o preço do leite. Nessa premissa, eu usei um preço de R$1,45.
Muitos vão falar assim, nossa, mas não recebo isso. Não é essa questão e nem vou entrar nessa discussão. Mas é apenas para a gente gerar essa discussão numérica. Então, leite a 1,45, um número fictício. Para uns é realidade. Pacote 2, touros com apenas um alelo B. Notem que, se a gente for olhar o slide anterior, 221 quilos corresponde a um aumento de 5% em referente às fêmeas AB. Aqui eu usei, se eu não me engano, 2%. Então, levando em consideração essa premissa dos touros, um pacote, exemplo, para inseminar 100 fêmeas, 3 touros, 2 touros. Então, esse grupo de touros todos tinham um alelo B. Então, notem que de 8.540 pode subir para 8.711. O percentual de gordura pode subir para 3,32. E aí ele entra numa tabela específica de bonificação. 3,10 para 3,16. Ele entra numa tabela específica de bonificação de proteína. No final, esse R$ 1,55, ele pode chegar a R$ 1,467. E os touros bebê têm um outro aumento em cima do pacote AA. E assim compõe a precificação final. Então, o pacote A não teria nenhum incremento de sólidos e nenhum incremento em volumes de leite. O pacote B nota um incremento, e no pacote 2, com alelo B, tem um incremento, e no 3, tem um incremento, um over em relação aos outros anteriores. Mas a mensagem é assim, óbvio, isso não é matemática, na realidade tem a parte nutricional. Mas os artigos demonstram esse incremento na porcentagem total de gordura e proteína. Isso pode acontecer. Então, próximo slide, por favor, João. Então, aqui eu fiz uma reunião, um resumo dos ganhos. Então, qual que é o ganho de volume de leite? No final de um ano, 24.766, 116 com gordura e 167 com proteína. Total final, 25.049. O pacote bebê, 37.830. De novo, não é matemática. Isso aí é um exemplo do que pode acontecer se levarmos em consideração o uso desses touros com alelos apropriados. Vamos pensar assim, mas será que isso vai acontecer? Os artigos mostraram que sim. Agora, pensa se a gente não usar, a dúvida e a prova nunca vai acontecer. Então, acredito que muita gente não deve ter ouvido falar desse incremento total, mas eu trago para vocês essas informações que eu achei nesses artigos científicos. Então, da onde que a gente tiraria esse faturamento extra? Teria que comprar animal, né? Teria que fazer um investimento, um aporte. Então, são coisas palpáveis que vocês podem usar. E é indicado o uso desses animais. Então, essa é do olhar do produtor, é um incremento financeiro muito interessante. Isso em cada grupo de 100 animais lactantes. Pode passar. Agora, a ótica da perspectiva do laticínio. Então, assim, as caseínas, que aí o Felipe, a gente estava discutindo o nome da apresentação e a gente chegou nessa questão, mas e lá no consumidor? O que o consumidor vai ter? Vitor, volta só mais um, vou deixar só a primeira box aí aí, obrigado. Então, assim, mas e o consumidor? A gente está falando em benefício para o produtor, falando em benefício para a indústria, mas e o consumidor? Então, assim, as caseínas, ela tem um fator muito importante na questão nutricional, sensorial e textura, para a fabricação de queijo, iogurte e outros produtos lácteos, né? Acho interessante isso, quando a gente experimenta um produto e vê a diferença da qualidade. Nossa, mas que produto gostoso, que textura, ou, sabe, aquela análise sensorial, né? Então, a caseína é responsável por isso. Então, o arranjo do animal lá no primeiro momento e depois o caminhar dessa produção até chegar na mesa, confere isso. E aí um laticínio que quer também ter um posicionamento diferente, produto mais apreciado pela população, tem que pensar nisso também, né? Então pode passar. Então, assim, isso tudo fortalecendo, né, a informação, deixando para vocês a informação, animais com genótipo específico. E aí, eu até referenciei essa informação, eu referenciei, se alguém depois precisar, eu posso compartilhar, mas os artigos falam
a respeito do menor tempo de coagulação para o preparo de queijo. Isso é um recado específico para o laticínio, né? Muita gente aí, muito profissional, acho que quase todos já sabem disso, e só que não sabe que se a gente trabalhar lá no produtor, lá no fornecedor de leite dele, ele vai ser um laticínio muito mais eficiente. Pode passar. Então, assim, a capa caseína, agora esse slide foca precisamente a capa caseína, porque a gente está falando de queijo, né? E depois dá a introdução para os próximos slides. Então, a capa caseína, ela está localizada na superfície das micelas. Então, quando você vai aglutinar, pega um leite, adiciona o coalho, esse leite aglutina, né? Então, o poder da capa caseína do alelo B é usar menos leite para fazer mais queijo. Ou aquele mesmo volume faz mais queijo. A fabricação torna-se mais eficiente. E aí pode olhar em dois lados, né? Eu usei menos leite, eu economizei, ou eu produzi mais queijo. Então, essa é uma foto, uma microscopia eletrônica, e aí são os cabelinhos. Eu até brinco e falo que uma micela de um animal AA é igual a minha careca, não tem nada, é liso, então o fator de coagulação não tem muito diferencial, seria uma cabeleira mesmo, e seria um animal produzindo uma proteína capa caseína BB, mas só descontração e brincadeira. Pode passar. Então, o Debovine, dá licença, estou tomando uma aguinha. O Debovine é um site muito conhecido, né, nosso, onde a gente tem acesso a muitas informações técnicas. Então, essa informação eu tirei de lá, onde fala um estudo que fala da coagulação. Então, queijos de vacas bebê coagula 25% mais rápido e é 2 vezes mais firme do que queijo de leite de vacas AA. O leite de vacas bebê produz de 1 a 1,5 libras a mais do que queijo do que vacas AA, vacas bebê. O leite de vacas AB possui médio rendimento, né? Porque só tem um alelo, então o alelo duplo pode conferir o dobro, né? Vamos pensar assim. Então, essa é da perspectiva do laticínio, onde ele quer melhorar e ter menos gasto nessa fabricação ou produzir mais queijos, né? Então, nos Estados Unidos, nesse mesmo artigo, eles comentam no final que a cadeia produtiva americana, isso foi em 2017, hein? Então, talvez agora com 3 anos, algo já deve estar mais preparado, mas tem a possibilidade dos laticínios pagarem não só por porcentagem de gordura e proteína, mas também pela porcentagem do alelo B. Então, você genotipa os animais e você descobre qual que é a porcentagem desse alelo B naquela população. Eu tenho feito isso nos nossos clientes, alguns já estão saindo na frente e já estão genotipando seus animais conosco, e, sobretudo, sim, buscando esse pós-venda de como a gente estabelece o operacional disso, né? Eu tenho que genotipar, depois eu tenho que analisar a frequência desses alelos e como que entra a questão dos touros, né? Então, hoje isso é uma realidade. Aqui no Brasil, as fazendas alguns que estão ouvindo e são atentos a essas modificações de tendência de mercado, não estão olhando para o A2A2, mas também para essas proteínas, que causa um fator positivo financeiro a curto prazo, né? Tanto para o produtor e depois para o laticínio. Então, assim, eu coloquei lá em cima, pessoal, lá, o queijo parmesão, cheddar, mussarela, são todos produtos, todos os queijos que sofrem ação positiva, não só o parmesão, como tem muitos artigos, mas esses outros também. Pode passar. Então, essa é uma tabela de rendimento que eu tirei de uma empresa que trabalha nesse mercado lácteo, né? Então, vamos lá, projeção do rendimento de queijo. Isso é projeção, pessoal, são estudos, mas, assim, na prática, a teoria é uma coisa, na prática pode ser um pouco para cima, um pouco para baixo, mas isso é só para vocês ficarem atentos que não vai fugir muito disso, não fugiria muito disso. Então, assim, olha lá, premissas fixas, animais, primeira linha, rendimento com genótipo AA, nenhum. Rendimento com genótipos AB eu coloco 5, tem literatura que já falou em rendimento na casa de dezena. E rendimentos do bebê, 7%. Próximo. Então,
os animais são genotipados e a gente encontra e traça a frequência dos genótipos. Quantos animais A, quantos animais A, B e BB. E aí a gente encaminha e, por exemplo, os vendedores já organizam a bateria de touros e dali inseminam os animais. Quando essas bezerras nascem e começam a próxima lactação, nota que esse alelo, a quantidade do alelo 70, do genótipo AA cai, porque eu inseminei com touros BB, nesse caso. E uma outra parcela eu inseminei com AB. Nota que não é todo o rebanho que talvez eu vou inseminar de bebê. Vocês vão entender o porquê nos últimos slides, quando eu falar de seleção de touros. Então, os genótipos inespecíficos, aquela frequência dos alelos que eu não quero, a tendência é cair na próxima geração. Pode passar. Aí você pega um laticínio que processa 250 mil litros de leite. O rendimento de queijo dele, que pode ser de 9,83, pode melhorar para 9,43. E aí, numericamente, quando esse queijo entra no mercado, pode passar, esse volume pode corresponder ao incremento de 5 milhões no laticínio. Tá? Então, levando em consideração as premissas dos artigos, óbvio que eu não vi nenhum laticínio ainda com a intenção de medir isso, tem alguns já em trabalho conosco para poder dar o passo nesse sentido, e aí nós vamos trazer isso para a luz da prova mesmo, assim, nessa situação brasileira de mercado. Mas, levando em consideração essas premissas que eu mostrei, isso pode chegar a 5 milhões. E onde ele achar 5 milhões? Então, isso é extremamente considerável. Daí pode criar engajamentos dessa parte disso, igual eu falei dos Estados Unidos, querer pagar pela frequência de alelo B, porque sobra esse dinheiro e aí pode criar uma tabela paralela ao que ele já usa. Pode passar. O pessoal deve ter batido foto aí dessa... Então, por último, assim, eu deixei ela por último, porque eu queria mesmo colocar foco na capa-caseína e na beta-lactoglobulina, por simplesmente entender que elas trazem um benefício positivo, também um benefício positivo a um curto prazo, e serem de fácil manejo, fácil operação numa propriedade e numa operação de captação de leite, né? Então, mas não quer dizer que a beta-caseína tem menos importância. Tanto é que tem importância porque uma parcela da população mundial tem essa alergia. Então, a proteína, no caso, o que a gente não quer, ou que a gente quer reduzir cada vez mais, é o alelo A1, é a proteína A1, que no caso, lá na frente, quando essa função gênica começa a operar, tem esse peptídeo BCM7, que ele sim é o grande causador, né? Então, a síndrome da intolerância ao leite e produtos de vaca estão relacionados à proteína A1 e o peptídeo BCM7, né? E aí, como eu disse, né, dificulta o processo de digestão e 6,5%, 7,5%, 5,5% da população mundial tem problema com esse peptídeo. Então, assim, nós somos acionados também para genotipar os rebanhos, mas eu estou gostando de ver que os nossos clientes também pedem a inclusão das outras duas proteínas. Eles estão entendendo, quando eu falo cliente, é produtor e laticínio, estão entendendo que não é só a beta-caseína. E até mesmo para essas questões de operação disso, tá? Mas essa é a situação dessas três. A Neogen tem um produto chamado Milk Proteins, que é composto, é uma genotipagem, é o uso de SNP, é um produto separado dos outros que tem no nosso portfólio, mas ele é específico para essas três proteínas. Então, a beta-caseína A1, A2, a capa-caseína e a beta-lactoglobulina. E a gente libera um outro genótipo da beta-caseína, que é o A e o B, mas isso aí é outra conversa. Então, o Milk Proteins está sendo muito usado para a descoberta desses genótipos específicos e depois desencadear todo o processo de seleção de touros e adequação da propriedade. Então, assim, eu sei que tem muito mais informação, eu poderia aprofundar muito mais em cada uma delas, e talvez a beta-caseína, mas o tempo é curto, o foco tem que ser, a gente não pode dar um foco específico para o intuito era mostrar, gerar essa discussão através de informações pontuais e específicas, tá?
Pode passar. Então, pronto. Aí. Então, como eu disse, depois de fazer esse comentário desse cenário proteico, como que isso deve ocorrer? Né? Eu tenho andado muito, por ser meu cargo ser nacional, eu percorro Centro-Oeste, Sudeste, Sul, e vejo, assim, muita gente comprando touro, sem o mínimo de critério técnico. Comprando touro por ser A2A2. Eu quero A2A2. Eu quero A2A2. Mas e aí? Você vai ter uma fêmea, uma bezerra A2A2, talvez esse touro vai ter um alelo B para capa ou para beta-lacto. E aí? Você vai ter, vamos falar assim, você vai ter uma Ferrari sem motor e sem pneu, você não vai preocupar se ela vai, qual que vai ser a potência dela e se ela vai caminhar nisso. Então, pessoal, vamos olhar o básico, o que deve ser feito na construção de um rebanho, na construção de um animal. Esse animal ele tem que ser extremamente funcional, tem que ter capacidade produtiva e, sobretudo, um arranjo corpóreo para aguentar o desafio. Não adianta ele ser A2A2 e não consegue caminhar. Mas eu tenho compost barn, eu tenho freestyle. Não, mas não adianta, ele vai caminhar, ele tem que ter uma estrutura. Então, primeiro vem esses conceitos básicos, depois a gente incrementa essa fêmea com proteína específica. Essa é uma mensagem importante que eu quero que vocês fiquem em mente. Então, o que é o operacional técnico? Pode passar. É usar as ferramentas de acasalamento. No caso da Selexire, especificamente falando aqui hoje, o plano genético acontece dentro do SMS. Então, o SMS, pode passar, ele vai reunir um relacionamento entre vários constituintes na escolha de um touro, pode passar, não só olhando a proteína, mas todo o conjunto. Ele trabalha com uma consistência de dados, que é extremamente importante, para eu olhar o que eu sou hoje, o que eu quero ser daqui 5 anos, pode passar. Ele faz essa gestão de dados, o produtor ele recebe todo o aparato de projeção e a gestão dos dados genéticos, e também, pode passar, ele trabalha com dados genômicos. Então, uma vez que uma propriedade genotipou seus animais, tem informações genômicas das características produtivas, de saúde e das proteínas, esse programa, o SMS, ele consegue fazer toda essa análise e selecionar os touros. Então, nota que eu não vou pegar eu não vou comprar um touro A2A2 e usar. Não, eu vou estudar o meu rebanho, eu vou criar a consistência de dados desse rebanho, vou fazer a gestão dele, e aí o programa vai indicar, e eu posso colocar um filtro de proteínas. E que, na verdade, vocês vão ver, na minha opinião, e acredito que seja a opinião de muitos, entrar cegamente na escolha de touro só A2A2 é penalizar muito touro excelente, muito material genético que pode contribuir para essas características principais e primordiais do rebanho, que é a estrutura, produção e saúde, né? Então, pode passar. Então, a seleção de touros, na minha opinião técnica, reduzir o alelo inespecífico, no caso o A1. Então, eu posso selecionar um touro com pelo menos um A2, né? Pode passar? Para beta-caseína. Para capa-caseína, mesma coisa. Se é um touro com alelo B, isso já está ótimo. Vocês viram lá atrás o que um alelo B não causa? Vocês nem estavam usando ele ainda, nem sabiam porque ele tinha, qual que era a função. Então, se eu usar ele de forma racional, né? A beta-lactoglobulina também. Então, o último. Então, essa seria uma configuração interessante, para eu não ser exclusivo, para eu não excluir muito touro bom. Você vai olhar uma bateria de touros, abre o catálogo da Selexires, se começar a ter um olhar que não seja esse técnico, esse criterioso, nossa, tem excelentes produtos. E tem excelentes produtos A2A2, não estou dizendo que não tem, mas não sejamos específicos para esse fim. Vamos construir uma vaca produtiva, uma vaca de acabamento, uma vaca que tenha funcionalidade. Esse é o principal intuito. Depois o incremento nesses genótipos específicos. Pode passar? Então, assim, resumo, 35 minutos, muito bom, não estourei tanto tempo, só 5 minutos, perdoável. O que torna o nosso trabalho, o que torna um rebanho ou uma cadeia produtiva são decisões precisas e fáceis. O que a gente tem que ser é fácil, começar a fazer o simples, que às vezes muitos não fazem, o simples é difícil,
não é porque é simples, não é que vai ser fácil. Então, sejamos precisos e simples. Então, tudo que eu falei até agora resume nisso. Resume na facilidade, de começar a trabalhar com coisas fáceis. Capa-caseína e beta-lactoglobulina é uma coisa fácil, é uma coisa que é de fácil implementação. O A2A2 demanda mais tempo, demanda mais estudos e um processo de organização dentro das propriedades e no laticínio. Então, eu coloco a capa-caseína e a beta-lactoglobulina como proteínas de fácil operação dentro das propriedades. Mas, óbvio, né, uma propriedade que quer produzir leite A2A2 tem que estar ciente que vai ter um trabalhinho a mais do que as outras duas proteínas. Então, por fim, de novo, agradecer a diretoria, a equipe da Select Science do Brasil. É sempre um grande prazer participar em qualquer evento com vocês, e principalmente participar de um evento como essa Semana de Vendas. O intuito é levar para vocês informações técnicas, com o objetivo de gerar precisão na compra dos produtos dos touros. Espero ter contribuído um pouco com vocês hoje, na noite, e agora estamos abertos, acho que, ao segundo round do evento. Diego, primeiro, te bato palmas, parabéns, eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para a maioria dos nossos clientes. Esse tema de proteínas do leite é um tema bastante importante, significativo, que a gente vê muita gente falando e selecionando, mas poucas pessoas entendendo, poucos produtores sabendo exatamente o que eles buscam e como fazer um planejamento genético para conseguir atingir o seu objetivo. Então, desde já, eu te agradeço, digo muito obrigado e tenho certeza que todos gostaram. Tivemos mais de 420, 450 pessoas em alguns momentos, então foi bastante procurado. Eu quero dizer para vocês que estão participando da Select Science Sales Week, que em seguida estará no grupo todos os touros que estarão sendo ofertados durante essa semana, para matar a curiosidade de todo mundo que já vem falando sobre isso durante todo o dia. Quem ainda não está no grupo, por favor, é só direcionar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui, ó, exatamente, mas eu estou me olhando ali, olha só o meu dedo. Então, todo mundo que tiver interesse, tiver curioso sobre quais serão os touros e ainda não está em uma sala de negócio, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e ela vai direcionar você direto para uma sala de WhatsApp, onde nós, em seguida, estaremos disponibilizando todos os touros que estarão participando dessa Select Sales Week. Reforço o convite para amanhã, nós teremos uma palestra do diretor de produtos, não é diretor de produtos, ele é o responsável pelos produtos dos mercados na América Latina, Juan Pablo Muriel, um médico veterinário da Colômbia, que já trabalha há muito tempo, há mais de 15 anos com genética, e vai trazer muito conhecimento sobre o programa Select Science amanhã, também nesse horário, às 7 horas da noite. Nos grupos nós vamos disponibilizar os links, e a partir de amanhã, então, vocês terão os preços de todos os touros que vocês vão estar logo em seguida recebendo no WhatsApp. Então, Diego, eles vão poder usar tudo que tu passou de conhecimento para eles nesse momento e vão ter 24 horas aproximadamente para estudar o que eles realmente desejam. Legal. Muito bom. Não sei se a gente tem algumas perguntas, vamos dar uma girada aqui pelos comentários. Celinho, vi teu comentário, Celinho. Bem-vindo. Bom que tu esteja aqui conosco. Vamos ver. Pessoal, então, perguntas vocês podem colocar ali pela direita, vocês podem colocar nos comentários que nós estamos lendo agora. José Narreira, de Guatemala, boa noite, meu amigo, que bom que tu está nos prestigiando. Cowboy Rivas, Clóvis Júnior Dias de Andrada, Cleusa Bruinsna, Wellington Oliveira Almeida, boa noite para todo mundo. Muitas boas noites, perguntas. O Diego foi tão bem que ninguém teve dúvidas. Ou estão remoendo ainda, se vem amanhã. Estão remoendo. Não, o Rola faz um comentário interessante, dizendo que isso pode ser verdade se houver somente o acontecimento da inclusão desta única variável, quando tu falava sobre beta-caseína.
o que é muito difícil de ser visto, mas ao longo de vários anos de seleção, ela pode ser vista no rebanho. Não sei se tem algum comentário sobre isso, Diego. Não, sim, os rebanhos que a gente começou a genotipar para 2 a 2, por surpresa, nós vimos uma grande frequência do o alelo 2, né? E depois a grande frequência de animais a 2 a 2. Isso é muito esperado. O índice disso hoje tá bem interessante. Muita gente sendo surpreendido positivamente. Legal, legal. Diego, tem um comentário aqui que traz muita dúvida na cabeça dos produtores e dos consumidores, aqui do Jones Genro. Ele diz: leites de vaca 2 a 2 são para pessoas que têm alergia à lactose? Conseguiu me ouvir? Sim. A lactose a lactose é um problema. E o problema com a lactose, intolerância com a lactose é um problema, e o problema com a 1 é outro. Algumas pessoas podem ter os dois, ou um ou outro. Mas cada uma tem um processo separado. No caso, a lactose é de fácil exclusão, uma vez que usa a lactase, né, para quebrar. Não, e isso é uma coisa que traz bastante confusão entre os produtores e próprios consumidores de lácteos, né? Vocês viram que caiu um raio atrás de mim, tá chovendo aqui em Porto Alegre. O Ian Amaral pergunta para ti, Diego, se a identificação das proteínas é só para o holandês ou serve para qualquer raça? Qualquer raça. Hoje, animais cruzados, animais puros, não tem essa distinção. A Neogen, ela trabalha com 2 produtos, com 2 chips, um para Bos Taurus e um chip para Bos Índicos, qual a gente genotipa holandês, Jersey e cruzamentos taurinos em um chip, e no chip índicos a gente genotipa gileiteiro e outras raças cruzadas também. Eu quero aproveitar e dar novamente os parabéns ao Diego, que ele deixou bastante claro a importância que tu selecionar touros que tragam na sua genética essas proteínas desejadas dentro do teu programa de seleção, mas ele deixou bastante claro também que para fazer esse tipo de seleção, além dessas proteínas, é importante que tu tenha vacas produtivas, saudáveis, com bom sistema mamário, com bom sistema locomotor, que tenham capacidade de utilizar todo o alimento que elas consomem e transformar isso na produção de leite. Então, essa palestra vem brindar todos nós que trabalhamos com genética e sabemos que temos diversas características que selecionar dentro do nosso rebanho, mais algumas características que vêm a ser complementares dentro de um programa de seleção. Daqui a pouco eu tenho uma Ferrari sem motor e pneu, né? Aí como é que são? Aí não adianta muito, né? Não. Ou tem uma Ferrari, mas não tem dinheiro para gasolina, né? Pode ser. Também, né? Não sabe o que vem acontecendo. O Fábio Luciano Kish, quanto tempo leva para chegar num animal A2 a 2 partindo de 1 a 1 a 1? A pergunta é difícil, né? Se eu uso um touro A2 a 2, a próxima geração ela vai ser pelo menos A1 a 2, né? Ela vai ter pelo menos um alelo A2. Agora, eu tenho uma planilha que eu fiz para alguns clientes, que a gente simula algumas biotecnologias. Se a propriedade fazia TF, porque aí, algumas metodologias que aceleram as gerações, né? Por exemplo, FIV, e principalmente descarte dos animais que não seja o alelo específico desejado, né? Isso para qualquer das 3 proteínas, isso não interfere. Agora, tem rebanhos que, por exemplo, só vou inseminar com touros, A2 a 2, e eu não faço um mapeamento, não faço genotipagem para entender qual que é a porcentagem, pode demorar até 7 anos, né? Para você atingir uma porcentagem, ou ter um grupo interessante para um laticínio captar. Diego, eu acho que um aspecto importante para nós respondermos aqui na pergunta do Fábio é que quando nós trabalhamos com bovinos, principalmente, a gente trabalha com população, né? Uma genética populacional, a gente trabalha com rebanho e não com um animal específico, né? Então, se tu tem um rebanho A1 a 1 ou A1 a 2 e começa uma utilização de touros A2 a 2,
nada te diz que com certeza em 3 gerações, ou 2, ou 4, ou 5, tu vai conseguir eliminar todos os genes A1 de dentro desse teu rebanho. Aí vem a parte da genotipagem, que é extremamente importante. Se tu achou esse nicho para o teu rebanho, para os teus animais, tu fazer essa genotipagem, e aí sim, a partir disso, tu fazer o teu esquema, o teu objetivo de seleção genética, né? Sim, o trabalho que a gente faz com alguns laticínios hoje, que até tem a Selexares envolvida, a gente começa do princípio qual que é o volume de leite que um laticínio quer captar naquela linha, ou qual que é o volume de leite que um produtor pode fornecer, e daí a gente constrói o projeto de A2A2. Isso tem que ser levado muito em consideração, né? Maravilha, maravilha. Vamos então vendo se nós vamos para as últimas perguntas, porque o Diego também tem o horário dele, né? Não, Diego, a Samarone Moraes pergunta: primeiro, boa noite, Samarone. Consigo controlar essa genética em pequenas propriedades? Qual seria o melhor caminho? O objetivo é para todos, para o pequeno, para o médio e para o grande, ou para aquele que quer ser eficiente, vamos falar assim, né? Hoje o rebanho ele tem que ser eficiente, independente do tamanho. O modo de trabalho é semelhante. A operação ela pode acontecer amanhã em qualquer tipo de rebanho. Parte desse princípio, dessa análise de como é o rebanho. Eu, às vezes, sou um pouco reticente em arrancar com proteínas do leite quando eu noto que, às vezes, o rebanho não fez o beabá ou não tem um princípio interessante, porque daqui a pouco ele tem um A2A2 e não tem como sustentar a produção. Mas o operacional disso é muito fácil e é muito tranquilo de trabalhar. Exatamente. Muitas perguntas sobre custo para genotipagens, isso eu não sei se o Diego pode abrir assim ou não, então, dependendo do teu objetivo, ele é super acessível, né, Diego? Digamos assim. Vamos pensar que a genotipagem, uma fêmea longeva, olha para você ver como é que é legal, uma fêmea longeva para ela vai ser mais barato, né? Se ela ficar 5 anos no rebanho, ela dilui o custo de uma genotipagem. Hoje a Neogen trabalha com genotipagens de R$105, R$100, até R$180, R$200, dependendo do tamanho, dependendo de quantas informações vai querer incluir, qual que é o padrão de análise. É legal falar em preço, assim, só para a pessoa também não sair sem uma projeção. Então, assim, se for pensar que esse animal vai entrar em lactação e vai perdurar pelo menos 3 lactações, ele paga genotipagem fácil. Fácil, né? O Thiago Berdan, do Goiás, boa noite, Tiagão. Muito bom ouvir quem entende falar sobre assuntos tão polêmicos. Mas tu é um puxa-saco do Diego, né? Tá bem, um abraço. Muitos parabéns para ti, o Flávio Melo. Parabéns, Diego. Excelente palestra. Flávio foi um convidado. O Flávio é um colega de trabalho, especialista em produtos lácteos. Tem Não, nem caberia falar tanto o know-how que ele tem em segurança alimentar, sobretudo, e conjugar isso dentro da produção de lácteos. Um abraço aí, Flávio. E ao Thiago Berdan, que eu nem preciso também falar alguns elogios a ele. Bueno, o Mário Silvio, fiz exame e identifiquei 35% das vacas A2. Isso é suficiente ou as caseínas também são limitantes? Devo fazer também? Eu não entendi direito se 35% das vacas são homozigotas A2 ou heterozigotas. E nem qual é o objetivo dele. Mas vamos lá, tá para ti aí na frente. Eu acho que pode fazer um comentário se ele tem o objetivo de ir até A2A2 100%, como que ele deveria prosseguir e assim por diante. Vamos levar em consideração que ele esteja falando de homozigoto, né? 35 está muito bom. É um número médio que eu tenho encontrado em rebanhos. E a literatura fala o contrário, né? Assim, a quantidade de A2A2 seria bem menor. Isso porque o pessoal já vem usando os touros há um tempo, né? Agora, em relação às outras caseínas, não tem relação, assim, muita relação. Se eu tenho A2A2, como é que serão a frequência dos alelos de capa e beta caseína? Se é isso, não tem relação, assim, uma coisa não está atrelada à outra. Maravilha, maravilha. Bastante gente participando, doutora Manuela Gama, Daniele Prolesi, Mário Silvio, Carol Dias, Juarez Sandi, todos te dando os parabéns, dizendo que foi muito esclarecedor. Legal.
O pessoal que a gente trabalha junto conhece e sabe como, igual eu falei, sabe operar isso, é muito importante. Vamos lá. Pessoal, mais alguma pergunta? Estamos à disposição aí, por favor. Agradeço novamente todos vocês estarem participando conosco. A gente fica muito feliz de estar trazendo um pouco de conhecimento. A Select Science fica muito feliz de estar trazendo, além de uma excelente genética, trazendo conhecimento para vocês dentro dessa Select Science Week. Se vocês não estavam antes presentes, cliquem aqui, ó, nesse QR Code com a câmera do celular de vocês e vocês verão que vocês entrarão direto numa sala de negócios, onde nós estaremos revelando todos os touros que participam dessa semana promocional que vai entrar para a história aí da genética brasileira. Eu estou entrando aqui, vamos ver. Olha lá, o Diego dando exemplo, ó, botando o celular lá e entrando. Isso aí. Nosso amigo Michael, tudo bem? Marcelo Nunes Siqueira. Entrou um Legal. Cara aqui agora, os donos da bola, esse aí me deu saudade, estamos sem futebol ultimamente, né? Parabéns pelos esclarecimentos, continue assim, muito obrigado. Só te interromper um pouco, assim, essa questão de proteínas está muito ligado, pessoal, a consciência em usar ou fazer uso disso a mercados. Então, por exemplo, tem produtores que já têm um laticínio que tem interesse em captar o A2, os laticínios que estão, né, com essa linha em objetivo de lançamento no mercado, eles ajudam e tem que ter o laticínio amparando. Tudo bem, vou investir em A2, vou fazer tudo isso, mas não tem nenhum laticínio. Então, pode também, mas eu acho que a coisa anda, igual eu falei, a coisa anda muito em conjunto. Eu não tive sucesso na minha história profissional, não tive sucesso comercial e técnico quando eu não consegui unir os dois lados. Então, nunca andam separados, né? Então, e mesma coisa as outras proteínas. Diego, o Fernando Cereza faz uma pergunta aqui que a gente não precisa citar nomes nem nada, mas se nas tuas andanças pelo Brasil, tu tem visto alguns laticínios fazendo pagamento diferenciado para o leite A2A2. A gente sabe que tem poucas propriedades hoje dizendo que estão produzindo A2A2, e eu aproveito e te faço a pergunta, como está a certificação do leite A2A2 no Brasil, se tu tem ouvido alguma coisa? Legal. A questão do pagamento, tem alguns laticínios já, né, que disponibilizam seus produtos no mercado, e isso todo mundo já conhece quem disponibiliza. Alguns laticínios têm investido na genotipagem do A2, mas eu ainda não vi uma tabela como a gente olha as tabelas de pagamento por qualidade, gordura e proteína, uma tabela oficial com algo, né, palpável assim para o produtor. Eu ainda não vi, não quer dizer que não tenha, mas o que eu vejo é investimento do laticínio, uma coisa muito estratégica, onde o laticínio investe naquele produtor, levando em consideração qualidade, quantidade, e aí é uma coisa particular dele, né, do business dele. Mas eu ainda não vi uma tabela aberta, específica, vou te pagar por A2A2. Tá, e a segunda pergunta, desculpa, a outra pergunta... A questão da certificação hoje, legal. Como anda a certificação das propriedades para a produção de A2A2? A certificação, eu conheço uma empresa que faz isso, até hoje eu não vi outra, que é a equipe do Beba Mais Leite. Eles fazem, já até acompanhei eles em algumas ações. Igual eu falei, existe um determinado trabalho. A empresa, as duas empresas, né, o produtor e o laticínio, eles têm que estar dispostos a isso. É um trabalho extremamente em conjunto. Mas a certificação hoje está andando super bem, está super tranquilo do ponto de vista operacional. Então, assim, eu não vejo nenhum problema. A partir do momento que eu quero ter o A2A2, um laticínio quer fornecer um leite A2A2, isso é de fácil, igual eu falei, é de fácil operação, mas tem que ter esse compromisso dos dois lados. Maravilha. O José Reis Alves de Souza, aqui, ó, boa noite. Gostaria que respondesse a pergunta do Luiz Eduardo Paiva. Vamos ver se o nosso pessoal operacional aqui consegue achar para nós. Luiz Eduardo Paiva aí, João, vamos ver se tu acha para nós e a gente coloca aí, ó. Boa noite. Sobre a prova do Duque, em especial a identificação das proteínas dele são beta-caseína AA, kappa-caseína AA e beto-lacto AA.
e é o touro que mais tem o maior número em libras relacionado à gordura. Ele foi bem específico, né? Danado. Foi específico lá na tampa. Então, como assim, o Felipe falou uma coisa muito bem certa. A gente trabalha com população, com rebanho. O Duque tem o lado benéfico do touro, tem o que ele traz de especial. Não quer dizer que por ele não ter um alelo B, ele é totalmente descartável. A gente fala em população, fala em rebanho. E talvez não vai deixar de usar o Duque caso ele tenha uma coisa que te atrai, ou principal, caso um programa como o SMS aponte o uso do Duque de forma específica. Às vezes você precisa corrigir um defeito tão sério e tão necessário que faz o uso do Duque. Então, eu acho que mais a pergunta dele, Diego, foi no sentido, vou meter o bedelho aqui um pouquinho, foi no sentido que, considerando que os animais com a beta-caseína B, eles com genótipo B, né, acabam tendo um aumento na produção de gordura, o Duque é um touro extremo para a produção tanto de leite quanto de gordura, e ele veio fazer acho que essa correlação. O que acontece Luiz Eduardo, né? A pergunta, se não me engano, o nome não, deixa eu tentar achar. Luiz Eduardo Paiva. Luiz Eduardo Paiva. O que acontece é que existem alguns fatores em genética que eles não são matemáticos, né? Então, por isso que a gente fala, quando falamos em bovinos, nós falamos em população e nunca em indivíduo. Por exemplo, um exemplo simples é se nós usarmos um touro de 1.000 libras e um touro de 800 libras, se nós tivermos 2 ou 3 filhas de cada touro, pode acontecer das filhas do touro de 800 libras produzirem mais do que as filhas do touro de 1.000 libras. Então, o Duque, aí no momento que nós, no momento que nós tivermos 50, 100 filhas de cada touro comparando, com certeza o touro de 1.000 libras terá filhas com uma maior produção de leite. O touro Duque pode ser uma exceção dentro do mercado, ele tem diversas qualidades, está entre os top 10 touros provados da raça, já vem há bastante tempo ali, todo mundo extremamente satisfeito com as filhas, ele tem um genótipo para essas proteínas que não é o que estamos procurando, digamos assim, mas ele tem diversas outras qualidades, incluindo entre elas, né, a produção extrema de leite, um aumento de produção de leite incrível, e as filhas dele realmente são muito produtivas. Vamos ver se a gente tem alguma outra aqui. Eu tenho uma o pessoal tá ligado, eu tenho uma no WhatsApp aqui, eu posso? Mete ficha. Vamos lá, as do WhatsApp são as melhores, hein? É do colega José Neto, que deve estar em Goiânia agora, da equipe da própria Select Science. Qual é o que eu perco hoje geneticamente dizendo para uma fazenda optar por touros A2A2, apostando que um futuro terá algum benefício à produção? Em resumo, o que o uso de A2A2 o que eu posso perder, né? A chance de eu usar. Se for isso, Zé, se não for, você me ajuda aqui e pode mandar também para o Felipe. Assim, você não vai perder nada em usar A2A2. O que a gente está dizendo é o seguinte: às vezes, numa apresentação de portfólio, de pacotes de touros, é apontado um touro muito bom, que vai corrigir estruturalmente ou a parte de saúde ou a estrutura do seu rebanho, que não seja 2A2, mas não quer dizer que você não vai usar 2A2. Não tem essa questão, o trade-off aí da genética não é assim, que a gente está dizendo, não vai acontecer se eu não usar, vou perder, ou se eu usar, eu vou ganhar. Existe um contexto, um composto de coisas. As proteínas elas estão incluídas nesse contexto. Então não tem assim, vou usar 2A2, eu não vou usar 2A2, eu vou perder, eu vou ganhar. Existe um posicionamento estratégico da fazenda e querer usar, mas eu não excluiria o uso de um touro excepcional porque ele é 1A2. De modo algum. O Danilo Rezende fez a pergunta parecida, então, com a do Zé Neto. O Zé Neto está no teu WhatsApp, mas a gente tem aqui no chat. Qual a perda hoje, geneticamente dizendo, a fazenda que optar apenas por touros A2A2? Em resumo, a perda de genética é maior do que a chance de nadar na frente na hora que tiver uma valorização. Danilo, Zé Neto, deixa eu dar um pouquinho a minha opinião para vocês em relação a isso, tá? Eu acho que se tu souber escolher os touros, tenho certeza, é capaz de tu não ter perca genética nenhuma.
Eu costumo dizer nas minhas palestras que o americano é fantástico, porque o americano mede tudo. Então, hoje a gente tem mais de 73 características em cada touro para selecionar qual touro tu queres usar nas tuas vacas. E, possivelmente, vão vir outras, nós vamos cruzar 100 características economicamente importantes dentro das raças leiteiras para selecionar os touros que a gente quer usar dentro do nosso rebanho. O único cuidado que a gente tem que ter é se esses touros A2 que tu está selecionando, eles atingem o nível genético que tu desejas, e hoje existem diversos touros A2 com esse nível genético, e se esses touros que são A2, eles têm um pedigree, eles têm a genealogia deles, que não vai até aumentar a consanguinidade dentro do rebanho. Mas, tendo um controle, um critério, com certeza tu consegue estar com um nível genético excelente. Alguns touros expoentes da raça, eles não são A2. Existe um touro hoje, Magnitude, se não me engano, ele é A1, tá? E é um touro que vai mudar a raça, com certeza. A gente tem que usar ele, talvez, o meu objetivo é ter vacas A2 no futuro. Tu pega um touro desse e seleciona as vacas que se encaixam com ele e que são genotipadas e são A1 ou A2 dentro do teu rebanho, para não perder nível, para não perder o percentual de genes A2 que tu já tem. Mas existem touros fantásticos A1 que eu recomendo utilizar em alguns momentos. O A2 é real, tem mercados que vão optar e laticínios que estão se preparando para isso. Mas a gente fala muito no preparo primordial dos animais, né? Tem isso também muito em consideração. E a questão do uso contínuo é esse estudo. Qual que é a frequência dos meus alelos, dos alelos das minhas fêmeas, e daí traça a estratégia. Primeiro eu tenho que saber a frequência e traçar a estratégia na compra dos touros para fazer o ano 1, ano 2, ano 3, ano 5, qual que vai ser o meu cenário específico, né? Exato. O Luciano Moreira Lino faz uma pergunta que deu $1 milhão. Mas o futuro, será que não vai ser usar apenas A2? Será que o leite do futuro não vai ser A2? Ixi. É assim, é aquela pergunta, eu vou me preparar ou não? Óbvio, vou me preparar. Agora, não quer dizer que se eu usar touro A1, A2, eu não estou me preparando, eu estou também. Mas pontuar mercados assim é muito, muito difícil, ainda mais quando a gente vai, vamos dizer, o que vai ser o consumo nessa nova geração após esse período, né? Então assim, a gente tem que... Eu vou bater na mesma tecla, do início da apresentação até o final dela. É interessante? Mas sobretudo temos que ter rebanhos produtivos, rebanhos organizados. Então esse é o beabá. Depois eu vou incrementando. Antes de pensar em mercado, se o consumo vai aumentar, se o consumo vai diminuir e tal, a gente tem que fazer o beabá. Eu vou ter que dizer que em conversas com clientes, eu gosto de dizer, eu vou jogar a bola para vocês fazem o gol no time que vocês quiserem. Mas a verdade é o seguinte, hoje, ou provavelmente em pouco tempo, 5 anos, não sei, talvez o leite A2 seja um diferencial para a indústria, né? Mas se todo mundo vier a buscar isso, daqui a pouco o leite A2 vai ser o leite comum de prateleira. E aí tu não vai mais ter aquela vantagem. Então, a gente tem que saber, teremos tempo e usufruiremos, a indústria nos pagará para produzirmos esse leite A2. Se a indústria para onde tu entrega o teu leite te disser que sim, e que isso vai vir trazer benefícios financeiros para a tua propriedade, vamos fazer um programa, toda a equipe da Select Sire está disponível e extremamente capacitada para ajudar vocês a chegarem nesse objetivo. Eu acredito que vocês devem fazer um estudo de mercado antes de tomar uma decisão dessa, conversar com todo mundo que vocês imaginem, inclusive ir à prateleira dos supermercados e ver qual a diferença no preço do leite A2 para o leite normal. E isso já existe e todo mundo pode fazer. Agora,
Tem outra coisa que eu quero fazer, então vou eu fazer pergunta para o Diego aqui, que não é jogadinha ensaiada, mas pode ser um pouco difícil. Além do A1 e do A2, a gente sabe que existe o A3, o A4, o A5, o A6, e hoje se fala que existem até 13 tipos de capa-caseína, ou DA, até o 13. Obviamente, o A1 e o A2 são os mais conhecidos, Diego. Tu que está dentro desse meio, que estuda a fundo a genética, o que tu me diz? Na medida que mais estudos forem sendo feitos e validados, pode ser que a gente comece a se preocupar não só pelo A2, mas a gente vai se preocupar pelo A3, o A4, o A5, o A6, ou isso é só conversa científica para dentro do meio científico, dentro do meio acadêmico, dentro das universidades? Não, é mais uma variável, mas realmente o A2 não vai parar no A2, né? Então, existe sim o fomento de informação e validação para essas outras proteínas que são causadoras de problemas, sim, isso é a realidade. Isso aí daqui a pouco chega. Agora eu só não posso revelar quando. Não pode revelar ou não quer, tio. Não, tô brincando, assim, como que isso vai chegar ao mercado? É muito específico, como você falou, o mercado da Nova Zelândia foi o primeiro a deixar pronta essa questão do A2. A Neogen nos Estados Unidos, ela tem seus marcadores de A2 muito bem validados e é reconhecida por isso lá. Existe uma alteração, talvez, vamos deixar isso talvez assim, né? Que a qualidade do marcador, a quantidade e a qualidade do marcador influencia na qualidade da informação, né? Então, o mercado tem muito a aprender, tanto quem trabalha numa ponta ou na outra. Então, assim, espero não ter fugido da pergunta, mas óbvio que o mercado vai caminhar. A partir do momento que começa a estudar e descobrir problemas diversos, vai ter um vilão aí, esse vilão vai ser identificado, né? Maravilha. Quero lembrar a todo mundo que está nos assistindo que essa palestra do Dr. Diego Guerra faz parte da Select Side Sales Week. A gente veio tentar trazer um pouco de conhecimento técnico para todos vocês, e quem ainda não está na sala de negócios, direcione a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, mas eu já posso trabalhar até no telemarketing, ó. Direcione a câmera do seu celular para esse QR Code, você será direcionado para uma sala de negócios, onde em seguida nós revelaremos todos os touros que estarão disponíveis durante essa promoção, durante essa semana promocional para todos nós. Temos mais uma pergunta aqui. O Daniel Silva, as vacas da raça Jersey possuem algum diferencial nas proteínas mencionadas em relação às outras raças? Tem algumas raças que têm maior frequência dos alelos específicos. Eu não me recordo, vou pedir desculpa, mas eu não me recordo, mas, por exemplo, o Girolando tem aumento de um alelo específico em comparação ao holandês, e em beta ou kappa tem a diferença. Desculpa, mas são números que me fugiu aqui, mas tem sim. Mas eu colaboro contigo e te digo que dentro da raça Jersey existe um percentual muito maior de touros A2 quando comparados com a raça holandesa, por exemplo. Eu vou ficar devendo aí no Parto Suíço, Guernsey e Ayrshire. Obrigado, gurizada, por todo mundo que está presente. Vamos ver se temos mais alguma coisa. Brutus sistemático, mas para alguém que está iniciando melhoramento genético, será que vale a pena focar em touros A2? Já respondeu, né? Quem está começando, talvez o foco tenha que ser construção básica do rebanho e depois passar para essa outra fase. Né? É a minha opinião. Eu concordo com o Diego, eu acredito que o que traz a rentabilidade, o dinheiro dentro de uma propriedade de leite é o dia a dia, é a sanidade, a fertilidade e aí sim o nível de produção dessas vacas também. Obviamente, qualquer 2 centavos no preço do leite é extremamente importante e nos traz grandes resultados no final do ano, mas eu acredito, eu tenho certeza que se tu está começando o teu rebanho, tu fazer um casco, como a gente fala aqui no Sul, fazer um casco genético, uma boa estrutura, fazer animais saudáveis, férteis e de boa produção, eu acho que isso vai te trazer
um estofo financeiro para te conseguir no futuro chegar a um patamar de estar selecionando para animais com que genótipo, para que proteína tu deseja. Concordo contigo. Eu prefiro ter imensamente o maior número de animais com mérito líquido positivo, que seja A1, A1, A2, do que ter animais A2, A2 me dando prejuízo, né? Exatamente, estou igual, estamos juntos. Reginaldo Elias, boa noite. Qual o melhor touro para quem quer fazer sua vacaria e tem vacas medianas e mora numa região muito quente e irá criar a pato? Reginaldo Elias, eu vou te dizer o seguinte, ó, essa eu vou escapar. Eu vou te dizer o seguinte, primeiro, se alguém vai te indicar algum touro sem conhecer o teu sistema de produção, eu acho que a gente chega muito próximo de poder errar, e sendo que eu poderia te ajudar muito, já que tu está disponível a usar o melhor touro para o teu sistema. Então, procura o consultor da Select Sites aí na tua região, o técnico que atende ele, pede uma visita para ele, e com certeza aí eles vão te indicar algum touro que vai ser exatamente o que tu está precisando, não o que tu procura, mas simplesmente o que tu precisa e que vai te trazer as vacas que tu deseja para produzir da forma como tu precisa. Obrigado pela participação. Márcio Matos, Enéia Simões, o Marcão, Marco Antônio Filho, Luciano Moreira Lino, bastante gente aí, obrigado novamente pela presença de vocês. Nós já estamos aí com 1h11 de live, não queremos prender a noite de vocês inteira. Mas assim, 1h12, mas a audiência que eu estou acompanhando não caiu, hein? Quer dizer que não caiu, carregando bem. O papo bom, né? O Dr. Diego é conhecedor, a gente tem que explorar ele um pouco. Então, volto a dizer, botem a câmera do celular de vocês para esse QR Code aqui, ó, que eu estou apontando, ele vai direcionar vocês para a sala de negócios, onde em seguida, quando nós terminar a live aqui, o pessoal vai colocar quais touros estão disponíveis nessa Select Sires Sales Week. Vocês não vão se decepcionar, tenho certeza. A Select Sites, o time inteiro da Select Sites selecionou esses touros com carinho, dizendo, vamos fazer uma revolução na genética do Brasil. Não, e assim, essa questão, não me lembro quem perguntou, mas em quanto tempo um rebanho chega? Eu tenho uma tabela Excel, coisa simples, que eu fiz para um cliente, que a gente traça esses objetivos, e depois ele consegue enxergar em quanto tempo ele vai reduzir o alelo que ele não quer, quanto tempo ele vai aumentar os animais homozigotos, mas em termos vamos pensar assim, me fugiu a palavra, mas de perdurar, o que eu vou deixar no meu rebanho? A capa-caseína e a beta-lactoglobulina são coisas que são fundamentais. Então, um leite A2A2 tem que ter pelo menos um alelo de capa-caseína e um alelo de beta-lactoglobulina, depois dessa construção da matéria-prima. Eu venho de uma região, sou de Poços de Caldas, né? Vou dar um abraço pessoal que seguiu o meu convite e estão assistindo a live de lá, e outros amigos que estão mandando um oi aqui no WhatsApp. É uma região de produtores de café, foi produtor de café, e eu tenho grandes amigos, um grande amigo que produz café, eu aprendi muito com eles em termos de como que eu me porto. Eu sou um produtor agrícola, mas eu me porto como um produtor de matéria-prima. Então, o café, ele já é qualificado, bebida mole, bebida dura, sei lá quantos pontos acima, e existe isso, mas isso não aconteceu do nada. Então, o produtor de leite, a gente tem que pensar e começar a estudar a mesma forma como um produtor de café estuda um pé de café. Bourbon, Catuai, como é que sem estrutura? Tudo bem, eu tenho estrutura normal dessa planta, mas eu quero trazer qualidade, eu quero trazer uma bebida mole, eu vou fazer um tratamento de terreiro diferente. O produtor de leite também tem que fazer. E aonde que ele consegue isso? Para livrar daquela máxima, todo leite é branco, para a indústria. Então, por exemplo, uma Nestlé, um Nespresso, ela está por uma mesma beneficiadora de leite, uma captadora de leite. Ele só vai entender que o teu leite é diferenciado se você mostrar para ele que o seu leite é diferenciado. E como é que ele é diferenciado? Com A2A2, com capa-caseína, com beta-lactoglobulina. Então, você pega o café, um café de peneira 18, eu aprendi isso tudo, de um café menor, esse café maior talvez rende mais no processamento, na torra, no beneficiamento. Então, um leite
com capa caseína bebê, ele rende mais queijo. Então, pessoal, quando a gente olha uma cadeia produtiva do café tem muito valor e muita coisa para a gente aprender, eles construíram essa qualidade na matéria-prima deles. Eu quero ver um produtor de leite conversar, eu falo assim, mais comigo a respeito de como a gente pode melhorar a matéria-prima. E é legal o fomento. O A2A2, ele trouxe a luz da discussão, essa questão da matéria-prima. E a gente tem que sempre discutir como que eu trabalho a minha matéria-prima. No final, é a matéria-prima que vocês vão vender. E aí, essa matéria-prima tem que ter constituintes interessantes para a indústria. Exato, eu acho que foi uma boa comparação. A gente tem aqui, Diego, a pergunta do Gabriel Vacari sobre a tua palestra. O aumento da produção de leite em animais com caseínas B e BB em comparação a A foi hipotético ou real? Pergunta do cliente Eduardo Cortes. Olha aí, ó, tinha me passado. Obrigado, Gabriel, e obrigado por nos prestigiar, Eduardo. Não, isso é real. Isso são artigos, são pesquisas e foram publicadas. Tem toda a metodologia de estudo e estatística. É um artigo, tem artigos da Colômbia, artigos brasileiros muito bons, artigos da Itália. Então, essas informações são tiradas de publicação científica. Ah, muito legal, muito legal. Um abraço para o nosso amigo Armando Harbers, para o Carlos Augusto Ribeiro, para o Celinho da Fazenda Diamante, de novo, chegou aqui, ó, mandou um recado para o Cristiano Girardi. Já tá cabendo dose de sêmen no meu botijão. Vamos lá, Cristiano, visita ele amanhã, rapaz. A Inara Santos, boa noite, Diego. Será que irá chegar um tempo em que na venda de animais será exigido o genoma? Ah, boa pergunta, hein? Já né? É. Em alguns mercados, quem vai comprar animais, eles querem ver a prova. E aí tem que mostrar. O que acontece, o que a gente faz muito é animais hoje em leilão, né? Tem muitos clientes que estão genotipando, vendendo seus animais genotipados. Eu vejo, sem sombra de dúvidas, que em pouco tempo a genotipagem vai ser requisito básico para te comprar um animal de alguém ou não, entendeu? Uhum. Porque a gente que viaja bastante, vê muitos rebanhos, tem rebanhos onde tu enxerga o animal e ele é um animal lindo, mas não é um animal produtivo, mas teve todas as condições para chegar e se desenvolver bem. Em alguns rebanhos a gente vê muita produção, mas são animais que sofreram um pouco mais, que têm um ambiente um pouco mais desgastado e que em melhores condições seriam extremamente rentáveis e produtivos. Eu vejo que a ferramenta da genotipagem veio abrir a cortina negra sobre o que nós estamos comprando, né? E é a Inara, né? A Inara, eu não tenho a mínima dúvida que muito antes do que a gente imagina, isso vai ser um requisito mínimo para te conseguir comercializar animais. Não que isso venha a ser obrigatório, mas eu acredito que o comprador não vai querer comprar nada que não tenha genotipagem. Não sei se tu concorda comigo ou não, Diego. Sim, claro. Existe o princípio da rastreabilidade, né, do produto. A indústria tem muito ainda a exigir de rastreabilidade, que as certificadoras que entram no mercado para fazer A2A2 também vão adquirir outras certificações. Eu espero que isso também ocorra, porque não é só no A2A2 que vai parar, né? Aqui agora eu tô craque em olhar aqui o suporte da Agro 10X, e aí tem uma pergunta do Antônio Geraldo, é isso mesmo, né, João? Tem um rebanho de 90 animais holandeses registrados, 60% PO. Seria interessante começar esse melhoramento? Acho que independe do tamanho, independe do status, mas óbvio, animais registrados, não é o princípio do registro, mas o princípio de usar a associação como um órgão de organização disso tudo, né? Nenhum rebanho, nenhuma raça cresce sem organização de dados. A Neogen tem um ótimo relacionamento com todas elas, mas relacionamento do melhor princípio, que é fomentar as associações, de fortalecê-las como órgãos de gestão de dados. Então, óbvio que um rebanho dentro de uma associação, você vai ter melhor essa gestão de dados. A gestão de dados vai estar muito mais organizada, vamos pensar assim, né? Então, 60% PO seria interessante começar? Seria, mas independente do PO, tem fazendas que têm a organização de gestão de dados que já começaram, né? Mas é legal, tem que começar o quanto antes. Pegar um pouco de cada coisa que nós falamos, né, e começar a estabelecer esses critérios de organização. Maravilha.
Maravilha. Vamos ver o que a gente tem mais. E assim, pessoal, um produto genômico, ele não cresce, ele cresce do nada. Ele não é do nada, ele brota e eu consigo comercializar. Então, é um trabalho despende muita energia das associações, isso ano a ano, décadas a décadas. Então, sem anotação de dados, as propriedades que querem evoluir também no melhoramento genético têm que anotar dado. O SMS não funciona sem um mínimo de dados, né? E quando funciona, e quando você consegue usar um SMS, um software de gestão de dados de melhoramento, puxa, o cliente fica satisfeitíssimo, é uma coisa muito bacana. Diego, o Fernando Cereza fez uma pergunta aqui interessante, mas antes eu quero dar um aviso que o Thiago Zanini nos passou, que tem algumas pessoas que estão com dificuldade de fazer comentários, qualquer coisa, o Thiago está acompanhando no nosso Instagram também, quem quiser dar uma seguida lá e pode comentar no chat do Instagram, mandar a pergunta para ele, que ele passa aqui para nós. O Fernando Cereza, obrigado pela participação, Fernando. Ele pergunta, e eu acho que eu vou mudar um pouco, ele pergunta, você aconselha começar a genotipagem pelas bezerras? Eu vou mudar um pouco a pergunta dele para te fazer ela um pouco mais ampla e te pergunto, qual seria a estratégia que tu recomenda para iniciar a genotipagem de um rebanho? Uhum. Primeiro ponto, eu fico muito preocupado em como o produtor vai absorver o investimento. É o preparo dele para receber a informação. Então, primeiro começa do que ele quer ser, qual que é o planejamento da estrutura da empresa agrícola dele, ele tem que estar ciente que isso é extremamente necessário, primeira coisa. Porque senão ele vai genotipar, vai receber uma informação e ele mesmo não está preparado para progredir com isso. É o que a gente não quer. Mas o start, ele pode ser feito, a gente começa muita propriedade com os animais jovens mesmo. Porque, teoricamente, se eu usei e trabalho o melhoramento dentro de um ambiente controlado, como um software, como é o SMS, teoricamente eu progredi, e progride. Então, os animais jovens é o principal estoque genético que uma propriedade vai ter. Então, a gente começa pelos animais jovens. E aí, por exemplo, se a propriedade faz algum manejo de venda, descarte de bezerros, que eu acho difícil, ele tem que começar lá no bezerreiro. Agora, se não faz, se aproveita tudo, ele pode começar nos animais de recria, aqueles que estão com 10 meses, que vão ser inseminados numa sequência aí a curto prazo. Isso quando a gente trabalha olhando também o fluxo de caixa da propriedade. Então, sobretudo, eu não quero e não faço que o produtor tenha algum problema de desembolso ou fluxo de caixa. Eu estou entrando, às vezes, num papo criterioso, mas eu acho que faz menção isso, porque eu vou trabalhar com o dinheiro dele, eu vou trabalhar com a organização financeira dele. Em nenhum momento eu quero que ele tenha um problema com isso. Mas vou começar hoje, a gente pode começar pelos animais de recria e depois acertar, você gostou, tem habilidade de lidar com esses dados, é uma coisa que fez sentido, aí a gente começa a progredir para o aumento dessa população de gado jovem, de animais jovens. Os animais adultos seria uma terceira etapa, né? Porque, na verdade, o estoque está ali nos animais jovens. Os animais jovens são o que tu tem de melhor dentro da tua propriedade se tu vem fazendo um trabalho razoavelmente bem feito, geneticamente falando, né? Então, é a tua geração mais nova e ali que está todo o teu valor genético dentro da tua propriedade. Eu concordo especialmente com uma coisa que o Diego comentou logo no início da explanação dele, que quando a gente resolve genotipar o nosso rebanho, a gente tem que ter um objetivo. O que nós vamos fazer com aquela informação? Porque muitas vezes nós, produtores, somos bombardeados com um grande número de dados, isso acontece em tudo na nossa vida, na verdade, entende? Mas dentro da nossa propriedade, tu vai receber um grande número de informações sobre cada um dos teus animais, e aí o que tu vai fazer com aquelas informações? É o que eu estou dizendo, tem 75 características, tu não pode olhar para todas elas, senão tu vai ficar louco e também tu não vai chegar no ganho genético que tu quer, porque o melhoramento, o ganho genético
ele depende de quantas características tu seleciona. Quanto maior o número de características selecionadas, menor é o teu ganho genético. Então, resumindo, para não me alongar muito também, é de extrema importância que o produtor entenda onde ele quer chegar com aquela genotipagem, para não fazer um investimento que não vai trazer um retorno para ele ali na frente, né? Agora, se tu tem um foco, se tu sabe aonde tu quer chegar e usar essa informação, não existe forma de fazer mais bem feito do que genotipando o teu gado mais jovem. Eu zelo muito por essa questão de investimento do produtor, do cliente. O dinheiro é tão suado, né? Ganha de uma forma tão suada que a gente tem que ter essa consciência. Então, vai dependendo do momento. Vou inseminar, tem um lote de recria, eu quero começar por eles. Beleza, pode começar. Maravilha. Muitas dúvidas sobre a revelação dos touros, então vou falar aqui de novo. Nesse QR Code aqui, ó, quem colocar a câmera do celular para ler esse QR Code vai ser direcionado para uma sala de negócios. Muita gente perguntando sobre os touros que estarão nessa promoção da Select Side Sales Week. Os touros serão revelados assim que nós encerrarmos a live, né? Vamos falar mais bonito assim, a live, daqui a pouco vai ter amigo meu me corneteando. Mas vamos lá. Hoje nós estaremos revelando quais touros farão parte da Select Side Sales Week. Amanhã nós teremos outra palestra às 7 horas da noite para falar sobre os programas da Select Side, sobre a mudança de base que ocorreu agora nas provas de abril, e a partir daí serão revelados os preços no final da palestra de amanhã, para ficar claro para todo mundo. Então, se você ainda não está numa sala de negócios da sua região, bote a câmera do seu celular aqui no QR Code ou entre em contato com o representante local, que eles vão saber ajudar vocês a entrar nessa sala. Manuela, se tu estiver olhando, dá uma ajuda aí para o pessoal da Fazenda do Lino, que eles estavam com uma dificuldade de entrar, não sei se eles já conseguiram, mas se não conseguiram, por favor, dá uma ajudada para eles ali. Guilherme Veras, meu amigo, acabou de entrar, ótima discussão sobre um tema importantíssimo e pouco valorizado, muito bem. Qual seria a porcentagem de assertividade da genotipagem? Essa é uma boa pergunta do Leandro Bittencourt. Eu acho que não é assertividade, bem que ele quer falar, é a confiabilidade dos números que a gente está botando, mas eu acho que é uma boa pergunta para nós mantermos aqui. De modo geral, hoje os chips têm uma quantidade, não vou falar padrão, né, de quantidade de SNPs, mas a gente pode partir da acurácia, que são os touros genômicos, né? O uso desses touros hoje, usa de olho fechado, e isso vem através do banco de dados confiável. Muitos produtos genômicos são rodados dentro do mesmo banco hoje no mundo. No caso dos produtos americanos, é o CDCB, que detém esse banco de dados. A Neogen tem um banco de dados próprio também, que é um dos produtos que a gente trabalha. Então, a gente tem 2 bancos de dados. Mas a confiabilidade, né, a acurácia, tem características que vão oscilar, né, 60%, 62%, 75%. Mas, sobretudo, assim, são acurácias altas, né? São acurácias altas. Dentro dos conceitos, né, do melhoramento genético, já são altíssimos. Não tenho a mínima dúvida. São acurácias altas e que trazem uma confiabilidade para o teu programa de seleção, eleva para outro patamar qualquer programa de seleção genético dentro dos bovinos. Isso. Hoje o cliente, assim, quem usa genotipagem, independente de qual empresa, né, hoje a genotipagem ela é extremamente confiável, né? Isso a gente tem que bater em cima, que é o mercado que nós trabalhamos, é uma coisa fundamental dizer. O produtor hoje pode confiar no que as empresas trabalham, tanto quem trabalha com genotipa para fêmea, genotipa com macho. Hoje a genotipagem ela é extremamente confiável. Pessoal, vamos lá. Eu quero agradecer imensamente o tempo do Diego, além do tempo dele, todo o conhecimento que ele nos passou.
Muito obrigado, estamos batendo 1h30 de live aí, Diego. Estamos com sucesso de sertanejo aí, Diego e Felipe. Só na água, né? Só na água, sim. Sem leite e sem mate, vamos pensar se tiver. Sem mate, sem nada, mas vamos lá. Na próxima nós vamos ter patrocinadores, aí nós vamos ter uma garrafa de leite do nosso lado, aqui um iogurte, alguma coisa assim, um requeijão para passar no pão, e assim nós vamos. Daí eu fico até de madrugada. Aí a gente fica mais longe, né? Vamos lá, eu quero dizer para vocês, primeiro eu quero agradecer novamente a presença de todos, espero que tenha sido de muita valia para todos vocês que estiveram aqui conosco, investindo esse tempo em um pouco de conhecimento. Além disso, eu quero dizer que dentro dos grupos nós estaremos esclarecendo mais dúvidas, as dúvidas que o nosso corpo técnico não conseguir sanar, nós iremos até o Diego e traremos a resposta para vocês. Então, vamos lá. A partir de agora, vai ser revelado todos os touros que estarão na promoção da Select Side Sales Week. Quem ainda não está na sala de negócios, eu falo novamente, direcione o seu celular para esse QR Code aqui. Diego, muito obrigado. Tu quer dar um recado final para o pessoal aí? Eu sei que tu amanhã pega a estrada cedo, então boa viagem, te cuida, vai devagar na estrada e obrigadão novamente. É sempre bom contar com um amigo. Isso aí. Sempre bom contar comigo, com um amigo, isso é fundamental, né? O que a gente consegue na vida de mais valioso, sobretudo, é a amizade, e em momentos específicos como esse, a gente tem que contar com isso mesmo, né? A mensagem, eu acho que assim, a mensagem vai ser o redundante do que a gente falou hoje, né? A questão das proteínas, ela traz um retorno a curto prazo, mas os rebanhos, seja qual raça, holandês, Jersey, girolando, gileiteiro, sei lá, os cruzamentos, o fundamental é formar um rebanho produtivo, um rebanho que traga margem líquida atraente. Isso é o principal. O que eu vou incrementar de qualidade vai ser incrementado e vai aparecer mais, cada vez mais, se esse meu rebanho for produtivo, tiver uma condição de produção específica. Então, o nosso desafio no Brasil, um país tropical, tem muito desafio. Então, se eu fizer um rebanho que não tenha condição de suportar isso, mas ele for A2 ou bebê, isso não vai ser tão bem aproveitado. Então, a mensagem é essa: vamos começar do básico, existe muito trabalho a ser feito, e é isso, eu prezo por essa questão. Por isso que eu falei, decisões, hoje, ser fácil é difícil, então não tem muito o que inventar. E por fim, a gente que trabalha nessa área, tudo que a gente faz, eu faço trabalho com paixão, desde a minha formação. Então, participar de um evento desse, não é ter o tempo que eu separo, é um prazer. Assim, nós estamos 1h30, maior do que quase qualquer palestra que eu tenha feito, eu acho. Mas para aí. Nós estamos com 1h33 aqui, mais de 75% das pessoas seguem nos acompanhando, mas eu recebi aqui no WhatsApp do Antônio Balbino uma pergunta interessante que eu acho importante que a gente responda aqui, Diego. Ele fala o seguinte: nós precisamos aumentar a validação para que a genotipagem sejam mais acuradas e possamos ter mais segurança no uso das mesmas. Se no Brasil não tivermos mais respostas às avaliações genéticas, nós ficaremos eternamente dependendo da genética desenvolvida em outros ambientes e com alguma dificuldade em eliminar o efeito ambiental na validação dos marcadores, principalmente em características de desempenho produtivo, diferentemente das qualitativas. É uma boa pergunta e que eu acho que vale a pena que a gente debata mais 40, isso dá para nós debater mais 1h30 só sobre essa pergunta do Antônio, né? Então, Antônio, tu podia ter feito essa no início, né? Mas tá bem, vamos lá e vamos tentar ser sucinto aqui no debate sobre isso. Não, legal, daria mais 1h30 tranquilamente. A Neogen, assim, ela tem uma outra linha de produtos para quem trabalha com programas de melhoramento. Então, na pecuária leiteira hoje, tem alguns núcleos, né, de melhoramento, no caso, o G-leiteiro é um deles, e eles desenvolvem o próprio programa, eles têm o próprio programa. O holandês não existe, o Jersey também não. Programas próprios para estabelecer esses produtos nacionais.
O holandês não tem, mas ele caminha para ter, né, esse produto nacional, com validação nacional. A Neogen trabalha na parte do corte, no cenário da pecuária de corte já é diferente, né, os programas de melhoramento hoje no Brasil detêm esses produtos, eles já têm banco de dados próprio, então o leite precisa, em conjunto com as associações, igual eu falei, a associação é indispensável numa situação dessa, para a organização de banco de dados, eles têm fenótipo, têm coleta desse fenótipo, a pesagem de leite, a avaliação, isso é extremamente... eu quero um produto nacional. Mas você participa de um processo da associação? Não. Então, como é que a gente poderia ter um produto nacional confiável, validado, sem essa cooperação e adesão às associações de raça, né? Então, um produto começa por aí, com anotação de dados. Eu acredito... A coisa mais importante dentro do melhoramento genético, né, Diego, é a qualidade dos dados e quantidade dos dados, né? Tu não consegue fazer um grande programa genético, tu não faz só com um ou só com outro. Além de qualidade, tu precisa ter quantidade. Não adianta nós termos bons números, mas não termos quantidades para validar esse, e não adianta nós termos uma grande quantidade de dados, de fenótipos, e aí eu digo de produção ou de classificação linear, qualquer que seja a característica que a gente venha a desejar, nós temos muita quantidade, mas pouca qualidade nesses dados, pouca veracidade ou qualidade ou padronização de como a informação foi coletada e chega até o banco de dados. Então, eu vejo que a genética americana tem esse grande mérito, que é conseguir ter um grande número de dados, e isso é dentro da pecuária deles, tanto na pecuária de corte quanto na pecuária de leite, eles conseguem ter uma grande quantidade com muita qualidade nos seus dados, e isso faz com que eles consigam ter um programa de seleção bastante grande, um programa genético que é a genética mais utilizada dentro do mundo, aí, independente de qual seja o teu ramo de produção. Existem alguns estudos, teve um estudo feito na Nova Zelândia, se eu não me engano, um tempo atrás, quando se falava em pastoreio, mas isso foi há bastante tempo, esse estudo deve ter sido feito em 2011, 2012, nos grupos depois eu posso até procurar e mandar para quem me pedir, mas houve um estudo onde pegaram os top 10 touros dentro dos Estados Unidos e colocaram as filhas deles, tentaram fazer esse mesmo ranking, ver como os touros se comportavam dentro do sistema de produção na Nova Zelândia. E o que se achou é que os top 10 seguiam como os top 10 e bem ordenados. A diferença que teve foi na diferença de produção, na diferença das características entre um e outro. Mas aqueles que eram superiores para uma característica seguiam como superiores. Mas também nós estamos falando nos top 10 touros da raça, que são touros que têm dados extremamente confiáveis, né? Então, isso foi um estudo feito há, 8, 9 anos atrás. Tem que ver. Mas eu consigo buscar isso em algum lugar. Bueno, Diego, muito obrigado, 1h40, eu sei que tu deve jantar agora, descansar, eu quero agradecer novamente a todos, eu não tenho a mínima dúvida que a gente teve aqui uma abertura com chave de ouro do Select Sales Week, não podia esperar nada, superando todas as expectativas de todo mundo, com certeza. Então, agradeço muito. Temos praticamente ainda muita gente junto aqui, 250 pessoas nos acompanhando ainda por mais de 1h40, então muito obrigado pela paciência, tá? Pelo tempo investido na gente. Diegão, obrigado. Legal, legal. Palavras para agradecer. Capaz, que isso, é um prazer, cara, prazer mesmo. E amanhã sigo para Goiás, não podemos parar, né? Não podemos parar. O agro não para, né? O agro não para, nem eu. O agro não para, é isso aí. A gente tem que fazer os outros terem o que comer, né? Se a crise é grande de algum jeito, imagina com fome. Vamos produzir, vamos botar alimento na mesa desse pessoal, dessa brasileirada aí, que todo mundo merece. Diego, obrigado. Eu estive no Paraná há 2 semanas. A semana passada eu estava na região do Cerrado Mineiro e agora nessa em Goiás. Bueno, então é o seguinte, se tu tiver uma febrezinha, tu faz favor, tá? Cara, mas assim, não há febre, não há corona o que eu mais fiquei alegre de ver, e é legal retratar isso,
é ver a energia do produtor, assim. Então, eu tive em algumas propriedades na região lá dos Campos Gerais, uma energia para continuar produzindo, para crescer. Na região do Cerrado também, mesma coisa, conheci gente bacana demais lá, olhando o desenvolvimento e o crescimento, e Goiás, mesma coisa, o pessoal me ligando, olha, Diego, você vem para cá, vamos combinar uma visita e tal. Então, isso é gratificante, o risco existe, o risco existe para qualquer coisa, mas eu acho que a paixão, o amor que cada um tem na sua profissão, isso é gratificante. Eu fui renovado, fiquei um pouco em casa depois que começou isso, mas esse período foi muito especial para ter força e viajar, isso aí. Coisa boa, eu vou te dizer que todo mundo que eu conheço, que está me dizendo que ficou 15, 20 dias em casa, e conseguiu voltar a ter contato com o produtor, todo mundo me relata a mesma coisa. Que legal. Olha, graças a Deus nós estamos no campo de novo, é outra atmosfera, é outra notícia, é outro ambiente, tomando todos os cuidados, a gente consegue seguir para frente, né? Sim, eu acho que a gente tem que ser cauteloso, mas tocar o nosso negócio, que o Brasil precisa que a gente produza comida. Diego, obrigado. Reforço para todos vocês que os touros serão revelados agora. Vamos encerrar nossa live de abertura da Select Series do Brasil, da Select Series Sales Week. Amanhã teremos uma com o responsável pelas genéticas da Select Series na América Latina, Dr. Juan Pablo Muriel. O Dr. Juan Pablo trabalha já há mais de 15 anos com a Select Series, é produtor de leite, mora na Colômbia, nascido na Colômbia, e vai trazer novidades sobre a mudança de base, sobre como acontece uma mudança de base que nós tivemos agora na prova de abril, e sobre os programas da Select Series. Conto com a presença de todos vocês amanhã, porque agora vocês vão receber os touros dentro dos grupos de WhatsApp. Quem não está lá, clica no QR Code aqui, clica não, né? Mostra a câmera do celular aqui para o QR Code que vocês vão entrar. E amanhã, quando nós encerrar esse papo, vocês vão ter os preços e começar a adquirir. Aí, ó, o Diego botando ali. Eu vou entrar em outro grupo aqui, vou entrar agora. Vamos lá. Bueno. Boa noite, pessoal. Obrigado. Eu agradeço a presença de todos vocês e nos encontramos amanhã às 7 horas novamente. Boa noite. Boa noite.